Olá e bem-vindos a todos. Desde o início da guerra na Ucrânia, a especulação e os rumores selvagens têm girado sobre a saúde do presidente russo. Segundo alguns, Vladimir Putin está de fato no fim da sua vida e já tem um pé na cova, enquanto outros repetem para quem quiser ouvir que ele está sofrendo de câncer incurável e tem apenas alguns meses de vida no máximo. Mas o mínimo que podemos dizer é que essas afirmações alarmistas não se encaixam no retrato dele. A imagem do presidente russo é de fato a de um homem forte, apaixonado por caça e atividades ao ar livre e um praticante experiente de artes marciais e musculação. É claro que nenhum ser humano é imortal, e não está totalmente excluído que Putin pode acabar morrendo. Entretanto, decidimos levar o assunto um pouco mais longe e, sem jogar o jogo da propaganda suja, tentar revelar a vocês o que está por trás das cartas de um ponto de vista puramente objetivo. Portanto, fique à vontade. Hoje vamos revelar tudo sobre a suposta agonia de Vladimir Putin. Vamos lá! Desde o início das operações militares russas na Ucrânia, o nome de Vladimir Putin está na boca de todos, e todos têm sua própria teoria mais ou menos relevante sobre o que poderia estar secretamente motivando ele. Um caráter enigmático no extremo, Vladimir Putin pode ser o homem mais poderoso e rico do planeta, mas o fato é que poucas pessoas têm o privilégio de conhecê-lo bem. A quase lendária descrição deste antigo espião do KGB impede que qualquer pessoa saiba algo sobre sua vida privada, seu estado de espírito ou suas motivações pessoais, revelando apenas informações que lhe convêm, por menor que seja. Putin pode gabar-se de ser um dos líderes mais taciturnos da história. No entanto, isso não impede que a CIA e outras agências de espionagens ocidentais façam um discurso pretensioso sobre sua capacidade de conhecer Putin do avesso. Essas mesmas agências chegam ao ponto de reivindicar pleno conhecimento do plano militar de Putin, bem como de todas as estratégias adotadas ao mais alto nível do Estado-Maior russo. Segundo eles, o alto comando russo está quase à beira do colapso, e o presidente russo terá que enfrentar em breve um golpe de Estado liderado por oficiais militares de alto escalão. A razão dada para este golpe seria que a guerra na Ucrânia, assim como as sanções econômicas que se seguiram, teriam sangrado as carteiras dos lares russos, e se quisermos acreditar na multidão de relatos supostamente provenientes do teatro de operações, as sucessivas derrotas e perdas de material e de homens têm francamente minado o moral dos soldados e de seus oficiais. De acordo com eles, portanto, Putin logo deve enfrentar uma revolta popular que poderia desestabilizar seriamente seu domínio sobre o país. Pior ainda, seus generais do exército poderiam entrar em ação em um momento muito propício para eles e realizar o golpe de Estado que será o toque de morte de Putin. Alguns analistas acreditam que o presidente russo poderia até mesmo ser assassinado durante este processo e que sua vida estaria sob constante ameaça por várias semanas. Se este cenário, digno de uma novela de antecipação, se concretizar, uma coisa é certa: a Rússia se retirará imediatamente dos territórios ucranianos e a guerra terminará quase imediatamente. Os generais golpistas sem dúvida colocarão um político em seu círculo de protegidos, e a primeira coisa que essa pessoa fará será ordenar a retirada das tropas russas e a cessação imediata de todas as hostilidades. Na verdade, a última coisa que estes generais querem é ter sangue nas mãos e ser levados a um tribunal criminal internacional como criminosos de guerra. E é exatamente isso que acontecerá com eles se forem capturados de alguma forma. Mas ao dar a ordem de parar as operações militares e ao remover Putin e seus colaboradores mais próximos no processo, os militares russos e seu Estado-Maior General serão vistos como heróis que derrubaram um tirano e puseram um fim ao sofrimento da população civil ucraniana. A imprensa e a mídia ao redor do mundo elogiarão esses atos heróicos e a comunidade internacional acabará por levantar as sanções econômicas contra a Rússia. Tudo voltará ao normal e Putin se tornará uma má memória. Os livros didáticos e a história acabarão por chamá-lo de o pior criminoso de guerra de todos os tempos, atrás apenas de Hitler, e o mundo retomará onde parou antes do início da invasão russa. No entanto, este cenário parece improvável e corre o risco de desapontar alguns, e para ser ainda mais rude, esta versão dos eventos é digna de um filme de ficção científica, o pior de todos os tempos. Pois ao menos que alguém seja onisciente, a CIA nunca poderá realmente prever o futuro e se gabar de ter informações classificadas acessíveis apenas aos mais altos escalões do poder russo. É verdade que a América e seus aliados europeus possuem equipamentos tecnológicos avançados no campo da inteligência e que os miríades de satélites americanos pontilhando o céu são uma excelente ferramenta para espionagem. Não se esqueça que a Força Aérea dos Estados Unidos são capazes de sobrevoar e espionar grandes extensões do território furtivamente. E também há uma multidão de espiões e agentes duplos, provavelmente, dentro do
território russo, e talvez mesmo dentro do Kremlin e do ambiente remoto do presidente russo. Tudo isso está bem e pode ser verdade, embora não se possa decidir exatamente sobre a questão. Mas o que é verdade, e o que o mundo ocidental parece ter esquecido, é que a Rússia também tem os mesmos ativos estratégicos, pois todos sabem que os russos têm seus próprios sistemas avançados de satélite e radar, e a eficiência e eficácia do seu departamento de inteligência não é segredo. O FSB russo, que é o digno sucessor do KGB, também é um verdadeiro viveiro de espiões, o que também é um segredo aberto, se você puder chamá-lo assim. E a quinta coluna russa também está presente na Ucrânia, como na maioria dos países ocidentais. Houve até mesmo um programa durante a Guerra Fria que treinou agentes russos no estilo de vida americano e, após seu treinamento, os enviou diretamente para os Estados Unidos sob um verdadeiro disfarce falso. Essas células adormecidas podem já ter sido expostas, mas quem pode dizer que a Rússia não tem um novo programa semelhante e ainda mais eficaz, dados os avanços técnicos e as novas tecnologias de informação e inteligência? Além disso, especialistas dificilmente consideram a probabilidade de um golpe de Estado patrocinado por militares, muito menos uma revolta civil. O que é certo é que na Rússia quase todo o povo é apoiante inabalável de seu presidente e o exército não poderia ser mais leal ao seu comandante supremo. E como poderia ser de outra forma quando a televisão russa transmite mentiras de manhã à noite sobre as verdadeiras razões da guerra na Ucrânia e até mostra relatos falsos de que os ucranianos teriam pedido esta invasão assassina com seus desejos. Infelizmente, a maioria do povo russo acredita que Putin estava certo em invadir um país soberano e não considera um golpe militar ou uma revolução civil depor Putin e acabar com a guerra. Se, como acabamos de ver, a chance de sua morte após um golpe de Estado é impossível, passemos agora ao próximo perigo que ameaça Putin, o câncer. Há vários meses, circulam rumores de que sua saúde se deteriorou completamente e que o seu estado piorou bastante. A mídia se reveza para nos informar sobre a doença que ocorreria ao presidente, dizendo que seria câncer de intestino e seria corrigido no dia seguinte, gritando que seria mais provável que fosse câncer de tireoide. Outras fontes falam da doença de Parkinson em um estágio muito avançado e tentam dar credibilidade à sua tese, fornecendo explicações muitas vezes vagas e dissecando fotos e vídeos do presidente. Um rosto inchado, olheiras sob os olhos, ou uma postura corporal enrugada, detalhes quase inofensivos são transformados, sob a lupa desses pseudo-analistas, em sinais claros de agonia. Ele não foi poupado de outras doenças, desta vez de natureza mental, tendo sido descrito como um autista sociopata com síndrome de Down ou com problemas mentais. De acordo com a mídia, Putin finalmente seria afligido por todos os males, o que justificaria sua decisão de fazer guerra a seu país vizinho porque, como não teria muito tempo de vida, gostaria de deixar sua marca no mundo, como os grandes conquistadores da história antiga. Ao invadir a Ucrânia e ressuscitar a glória e o prestígio perdidos do antigo poder soviético, Putin gostaria de deixar um importante legado antes de chutar o balde. Mais uma vez, correndo o risco de decepcioná-lo, este cenário deve nos parecer a todos totalmente absurdo e incongruente, pois com certeza Putin não é um cadáver ambulante com um câncer terminal e usando drogas para combater as suas dores. As inúmeras vezes que Putin apareceu desde o início das operações militares, ele era arrojado e seu rosto era saudável. Tudo mostra que ele está em boa forma e que os rumores ao seu respeito são falsos. Portanto, rumores e falsas esperanças de uma saída para a crise seguem um após o outro e os países envolvidos, de perto e de longe, estão se tornando cada vez mais desesperados. Infelizmente, muitos países estão de mãos e pés atados neste caso, com pouco poder de intervenção, pois dependem fortemente do gás ou do petróleo russo. Putin tem tido cuidado de alertar a todos sobre os riscos envolvidos se ele alguma vez tentar interferir nesta guerra horrível. Assim, a torneira de gás poderia ser fechada pelos russos, o que teria consequências extremamente infelizes na Europa e no resto do mundo. Tudo isso sem esquecer a espada de Damocles que paira sobre a cabeça de todos nós, a ameaça de uma terceira guerra mundial, que seria sem dúvida o toque de morte de nossa civilização. Os líderes mundiais estão, portanto, presos em uma pedra em um lugar difícil. Não podem intervir neste conflito, exceto através de sanções econômicas. O problema é que as sanções também estão custando ao resto do mundo, especialmente aos países da Europa, com um efeito ricochete. Ninguém sabe realmente quanto tempo a Rússia vai aguentar, mas todos esperam que ela acabe cedendo sob o peso das sanções. E se o último desejo de algumas pessoas horrorizadas pela guerra é que Putin seja enterrado a 6 metros, porque como seu desaparecimento, todo o sistema deles entrará em colapso, no momento são apenas desejos. Porque, como vimos, o presidente russo é ainda mais poderoso do que era no passado. E, exceto por milagre, o mundo continuará mergulhado no caos e na guerra, como resultado infeliz de milhões de mortos e refugiados. Agora conte pra gente nos comentários se você acha que a morte de Putin vai acontecer no futuro próximo. Não se esqueça de nos dar um like e ativar o sininho.